Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear da Escola de Ciências e Tecnologia. Meu nome é professor Elton Carvalho e a aula de hoje é uma aula de exemplos de núcleo e imagem, né? Então, eu escolhi umas transformações aqui que envolvem os espaços vetoriais que a gente está trabalhando, né? Reais, Rn, polinômios e matrizes, né? Para fazer alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, vamos olhar para essa transformação linear aqui do R3 no R3, dada por essa expressão aqui, né? Então, eu tenho aqui x menos y mais 2z, 2x mais y e x menos 2y mais 2z. Né? E eu quero uma base e a dimensão da imagem dessa transformação. Lembra que vai ser um subespaço, né, do R3. E eu quero uma base e a dimensão do núcleo, que vai ser um subespaço do domínio. Né? Então, vamos começar pela imagem. Imagem de f. Tem duas coisas que eu posso pensar aqui, tá? Tem duas abordagens. Né? Então, a primeira abordagem é o seguinte, eu posso pensar que a imagem é um vetor W vai estar na imagem de F, se somente C, né? Existir V no domínio de F, tal que W é F de V. Né? Só que se eu tenho um conjunto, por exemplo, V1 até Vn é base do domínio de F, né? Então, eu vou ter ômega, ou W, é igual a F. Opa, desculpa. Então, meu V, ele vai ser uma combinação linear. Então, vai ser uma soma com I indo de 1 até N, né? De um alfa I, VI, né? Então, esse cara é uma combinação linear dos vetores da base do domínio, né? E aí, isso quer dizer que o meu W, que é um F de V, na verdade ele vai ser F dessa soma I indo de 1 até N, alfa I, VI, certo? Só que agora, como essa transformação linear aqui, como essa transformação é linear, então a soma pode sair daqui da transformação. A transformação da soma é a soma das transformações. E aí eu fico com... Aí a mesma coisa os alfas, né? Então eu vou ficar com a combinação linear para fora aqui, igual a 1 até N de alfa I F de VI. Né? E aí nota o seguinte agora, ômega, ou V, né? W, quer dizer, é combinação linear dos F de VI. Tá? Ou seja, se eu pegar o conjunto de todos os F's de VI, né? Então, quer dizer que se todo W é combinação linear desses vetores, quer dizer que esses vetores são geradores do espaço que contém todos os W's. Então, a imagem de F é o conjunto de F de V1 até F de Vn. Né? Lembrando que quando a gente usa esses colchetes aqui, né, esse cara é espaço gerado. Né? Então, a imagem é gerada por esses vetores. E aí eu preciso que uma base, né, uma base da imagem de F será o maior subconjunto Li desse gerador. Quer dizer o seguinte, aqui eu tenho um monte de vetores, né? Eu tenho N vetores aí, na verdade, que vão gerar a imagem. Só que esses caras, eles podem ser linearmente dependentes. Pode ter algum que é combinação linear desses caras. E aí eu posso tirar ele do gerador, que o conjunto continua gerando os mesmos vetores. E aí eu vou tirando todos até ficar só ficar um conjunto Li. E quando isso acontece, eu tenho um conjunto Li que é gerador, é uma base. Né? Então, aí a gente tem que tirar os caras aqui que são redundantes. Né? Então, eu vou aplicar no nosso problema. Né? Então, eu vou ter que a imagem
de f é f aplicada num certo vetor da base, no primeiro, no segundo e no terceiro, né? Lembra que eu estou no R3, aqui, então a dimensão do meu espaço é 3, né? E é claro, eu vou escolher a base canônica, porque eu não quero dar trabalho para mim mesmo, né? Então eu escolho a base canônica. E aí eu vou ter então que a imagem de f é gerada por f de 1, 0, 0, f de 0, 1, 0 e f de 0, 0, 1. Certo? Na hora que eu calcular essas coisas, eu vou ter os seguintes vetores. Eu vou ter... Vamos copiar aqui nossa transformação. Então, a imagem de f é gerada por f de 1, 0, 0. f de 1, 0, 0, eu vou fazer x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Então vai ficar 1 mais, menos 0 mais 2, 0. Depois, 2 vezes 1 mais 0. E menos 1 menos 2, 0. 2 vezes 0 mais 2 vezes 0. Então fica menos 1. Aí agora, f de 0, 1, 0. f de 0, 1, 0 é x igual a 0, y igual a 1, z igual a 0. Então vai ficar aqui 0 menos 1 mais 2 vezes 0. Aqui 2 vezes 0 mais 1. E aqui menos 0 menos 2, 0. Menos 2 vezes 1, né? Mais 2 vezes 0. E finalmente, f de 0, 0, 1, que é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1. Então vai ficar 0 menos 0 mais 2. 0, não tem y aqui, não tem z aqui. E aqui é mais 2. Certo? Então agora eu preciso descobrir se esse conjunto é LI. Certo? Então, eu tenho aqui, olha, f de V1, f de V2 e f de V3. Esse cara é LI, né? Para descobrir se ele é LI, eu posso pensar em algumas soluções. Mas antes de olhar para essa parte, né, eu tenho esse conjunto gerador aqui. Eu já sei que a imagem é gerada por esses vetores. Agora, tem uma outra maneira da gente enxergar isso, tá? Então, eu vou mudar de cor aqui. Alternativamente, né? Eu vou olhar outra maneira. Posso pensar o seguinte, olha, um vetor f, um vetor w, que é f de x, y, z, é dada por essa expressão aqui, né? Então, x menos y mais 2z, 2x mais y e menos x menos 2y mais 2z, certo? Eu posso pensar em isolar os termos x e y e z aqui, né? Então, eu vou pegar todos os termos que só tem x, vou isolar, colocar o x em evidência, isolar o y em evidência, isolar o z em evidência. Então, isso vai ficar x vezes, olha, aparece 1x aqui, né? 2x na segunda componente e menos x na terceira componente. Então, peguei todos os x. Mas tem y, então vai ficar y é menos 1 vezes... aliás, y vezes, né? Menos 1, aqui 1 na segunda e menos 2 na terceira. E z mais z vezes mais 2 na primeira, 0 na segunda, porque não está presente, e 2 na terceira. 2. Né? E aí o que eu percebi? Que nosso w, né, que é um elemento da imagem de f, é uma combinação linear desses três vetores. 1, 2, menos 1, menos 1, 1, menos 2 e 2, 0, 2. Que são os mesmos vetores que a gente obteve aqui, né? Porque a gente acabou, na prática, usando a mesma base. Né? X, Y e Z são as coordenadas nessa base V1, V2, V3 que eu escolhi aqui. Né? Mas você percebe que tem dois jeitos de chegar nos mesmos vetores? De qualquer forma, eu ainda tenho
três vetores aqui, né? Eu tenho f de v1, f de v2 e f de v3. Eu ainda tenho um conjunto gerador. Voltando. Eu tenho um conjunto gerador ainda, né? Então eu ainda tenho essa condição aqui para resolver, né? Então eu tenho um conjunto gerador, eu quero saber se esse conjunto é LI. Eu poderia, se eu quisesse, né, fazer alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa 3 V3 é igual ao vetor nulo, né? E aí alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa 3 igual a zero, implica que é LI, né? Então, quer dizer, eu teria que resolver sistema linear, 3x3, tal, achar os alfas e descobrir as condições para os alfas. Mas se eu fizer isso, tudo que eu vou saber é se é LI ou não. E eu não quero saber isso. Eu quero encontrar a base, eu quero tirar os vetores aqui que são redundantes, né? Então, a gente vai usar aquela abordagem prática que a gente viu na parte de bases, né? Então, eu vou escrever esse cara como um sistema linear disfarçado na forma de uma matriz. Então, eu vou colocar aqui o primeiro vetor, f de v1, f de v2 e f de v3, né? Aqui nas linhas. Então, vou ter 1, 2, menos 1, menos 1, 1, 2 e 2, 0, 2, né? E eu vou escalonar. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir essa linha aqui por 2, né? Então, eu vou fazer a linha 3 recebe a linha 3 sobre 2, tá? Então, eu vou começar com essa matriz aqui. 1, 2, menos 1, menos 1, 1, 2 e 1, 0, 1, certo? E agora, eu vou escalonar esse cara. Então, a linha 2 recebe linha 2 mais linha 1, para eliminar esse 1 aqui. E a linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 1. Então, vou ficar com 1, 2, menos 1. Aqui, menos 1 mais 1, 0. 1 mais 2. Opa. Tem um menos 2 aqui, né, gente? Menos 2, menos 2. Certo? Então, agora sim. Então, menos 1 mais 1, 0. 2 mais 1, 3. Menos 2, menos 1, menos 3. Né? E a terceira linha vai receber a terceira linha menos a primeira. Então, 1 menos 1, 0. 0 menos 2 fica menos 2 aqui. Menos 1 menos 1 fica... 1 menos menos 1 fica mais 1. Certo? Faz a conta junto, né? Pega um papelzinho aí e faz a conta junto para verificar essas contas que eu estou fazendo. Agora eu quero eliminar... Bom, 1 menos menos 1. Isso aqui dá 2, né? E aqui eu já vejo, olha, que elas estão... Essas duas linhas aqui... Essas duas linhas são LD, né? Então, na hora que eu posso fazer simplesmente a linha 3 recebe menos 2 terços, recebe linha 3 menos 2 terços mais 2 terços da linha 2, né? E aí meu sistema vai ficar 1, 2, menos 1, 0, 3, menos 3, 0, 0, 0. Pronto, né? Tá escalonado aqui. Escalonada aqui minha matriz, né? E aí eu percebo que, como tem uma linha de zeros aqui, eu só tenho dois vetores, né? Então, vetores LI vão ser 1, 2, menos 1 e 0, 3, menos 3. Vamos mudar isso aqui, né? Vamos 0, 3 e menos 3. Eu posso trocar esse cara, né? Eu posso fazer linha 2, recebe linha 2 sobre 3, né? E aí esse cara aqui vira 1 e menos 1. Só para ficar mais fácil de lidar com esse cara.
né? E agora sim, esse conjunto é Li, né? É fácil de ver porque são dois vetores e um não é múltiplo do outro, né? E gera imagem de f. Por quê? Porque eu construí esses vetores como combinação linear dos três vetores que são geradores, né, do f. Você pode ver que esse vetor do meio aqui, né, esse cara aqui, é basicamente um terço de, olha ele aqui, né, f de v3, f de v2 mais f de v1. Certo? Experimenta aí que você vai ver que vai dar esse resultado, né? Então ele é uma combinação linear dos vetores geradores lá. Então, esse cara aqui gera. Então, base da imagem de f é esse conjunto 1, 2, menos 1 e 0, 1, menos 1. Certo? Poderia escolher qualquer múltiplo deles? Poderia. Poderia ter deixado 3? Poderia. Né? Mas eu escolhi fazer assim. Poderia ter deixado meio, 1, menos meio? Poderia também. Tá? Multiplicar esses caras por constantes não vai mudar muito. Por escalares, né? Não vai mudar muito. Não vai mudar o espaço que eu estou gerando. Né? Então, qual que é a dimensão da imagem nesse caso? Ora, se eu tenho dois elementos aqui, então a dimensão é 2. Certo? Beleza. Resolvemos a parte da imagem. Agora vamos para o núcleo. Né? Então, eu quero saber aqui. Eu quero saber o núcleo dessa transformação agora. Né? Então, parte 2. Estou interessado agora no núcleo da transformação. Certo? E aí, lembrando, qual que é a definição de núcleo, né? Vai ser os vetores x, y, z. Então, núcleo de f são os vetores x, y, z, né? Pertencentes ao domínio. Vamos fazer assim mais claro. Domínio de f. Tais que f desses caras seja o vetor nulo. Certo? Então, o que eu preciso fazer é igualar isso aqui ao vetor nulo. Então, o que eu tenho é x menos y mais 2z, 2x mais y, e menos x menos 2y mais 2z igual a 0, 0, 0. Né? Componente a componente, eu vou fazer x menos y mais 2z igual a 0, 2x mais y igual a 0, e menos x menos 2y mais 2z igual a 0. Né? E aí vou resolver esse sistema linear do jeito que você achar favorito. Né? Em particular, aqui eu posso fazer o seguinte. Daqui eu tiro que y é igual a 2x, ou menos 2x, né? Menos 2x. Então, eu substituo aqui em cima, eu fico com x menos 2x mais 2z é igual a 0, né? E a outra equação vai ficar igual por enquanto, né? Vou mantê-la aqui. Você pode fazer por escalonamento se gostar, tá? Eu acabo resolvendo o sistema linear mais desse jeito. Eu enxergo melhor o que está fazendo. Então, resultado aqui eu tenho que y é igual a menos 2x, beleza? Aqui eu tenho 3x mais 2z é igual a 0. Né? Ah, peraí, rapidinho. Antes da gente continuar. Já estou caminhando para resolver o problema aqui, mas tem uma coisa que vai facilitar muito a nossa vida. Que é o seguinte. Eu sei que a dimensão da imagem de f é 2. Né? Eu posso já adiantar aqui pra gente quem que vai ser o núcleo. Quem que vai ser a dimensão do núcleo, certo?
Olha só. Pelo teorema do núcleo imagem, né? Então, teorema núcleo imagem, o que a gente sabe é que a dimensão da imagem de F mais a dimensão do núcleo de F é igual à dimensão do domínio de F. Certo? Agora, dimensão da imagem a gente já calculou aqui, é 2, certo? 2 mais a dimensão do núcleo de F é igual à dimensão do R3, que é o domínio da minha transformação. Então, a dimensão do núcleo de F é 3 menos 2, que é 1. Então, eu já sei a dimensão do núcleo. Eu sei que eu vou ter... o núcleo vai ser um espaço vetorial formado por... gerado por um vetor, né? E olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um sistema linear, né? E aí eu estou vendo o seguinte, olha. Do jeito que está aqui, eu consigo escrever 3x mais 2z igual a 0. Daqui eu tiro que z é igual a menos 3 meios de x, né? E y é igual a menos 2x. Daqui eu vejo que x é variável livre. Se eu tentar substituir aqui no final, eu vou ficar com menos x, menos 2 vezes y, que é menos 2x, né? Menos 2x, mais 2 vezes z, que é menos 3 meios de x. Isso é 0. Essa terceira equação vai ficar menos x, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4x, meio aqui vezes 2, né, fica menos 3x. E aí você vê que isso aqui é 4x menos 4x, que é igual a 0. Ou seja, essa equação aqui é linearmente dependente das demais. E eu tenho uma variável livre, né? E aí eu consegui. Então, meus vetores agora, ó, W pertence ao núcleo, W não, V, pertence ao núcleo de F, se somente se V for do tipo x, que multiplica, bom, for um vetor do tipo x, né? Y é menos 2x, então eu fico menos 2x aqui e menos 3 meios de x aqui. Eu posso dizer então que o núcleo de F é gerado por esse vetor aqui. Se eu colocar o x em evidência, né, fica 1 menos 2 e menos 3 meios. Né? O que dá para fazer então é verificar. Verificar. F de x menos 2x menos 3 sobre 2x. Isso é. Vamos copiar aqui a nossa expressão. É esse cara aqui. Vamos copiar ele. Então, eu quero aplicar esse cara aqui, né? Então, substituindo, onde tiver x, eu coloco x. Onde tiver y, eu coloco menos 2x e assim por diante. Então, vamos lá, vai ficar x menos 2x mais 2 vezes menos 3 meios de z. Aí depois, 2x mais menos 2x e menos x menos 2 vezes menos 2x mais 2 vezes menos... Deixa eu passar para a linha de baixo aqui. Menos 2 vezes menos 3 meios de x.
né? E aí vocês vão ver que isso aqui vai dar zero, porque eu tenho x, 3x, 3, esse 2 cancela, 3x menos 3, opa, x aqui, né? 3x menos 3x cancela, 2x menos 2x cancela, e aqui a gente acabou de fazer, né? Igualzinho essa conta aqui, né? Isso aqui é 0, 0, 0, certo? Bom, então, resolvemos. A base é gerada por esse cara. Note que o conjunto gerador tem um elemento só. Esse elemento não é o elemento nulo, não é o vetor nulo. Então, esse conjunto é Li e é base, né? Então, achei a base, né, do núcleo. Então, 1 menos 2 menos 3 meios é base do núcleo de F. E a gente já verificou, olha só, dimensão 1, né? Dimensão 1 a gente viu aqui pelo teorema do núcleo-imagem, mas a gente verificou também que o resultado da gente achar uma base do núcleo imediatamente já deu pra gente um conjunto com apenas um vetor. Certo? Então, essa é a ideia da gente trabalhar com um núcleo-imagem de transformação no R3. Né? Agora, vamos fazer um exemplo nos polinômios. Né? Então, vamos fazer um segundo exemplo aqui, que é f leva de P3 reais a P3 reais, tá? Então, polinômio de grau menor ou igual a 3, domínio e contradomínio. Esse cara é um operador linear, porque ele opera, porque o domínio e o contradomínio é o mesmo conjunto. Né? Então, ele é além de ser uma transformação linear, a gente usa a palavra operador para descrever isso. Bem, então vamos fazer a seguinte regra, né? F de A mais BT mais CT ao quadrado mais DT ao cubo, né? Isso é, nessa transformação vai ser B mais C sobre 2T mais D sobre 3T ao quadrado, certo? Essa aí é a transformação. Então vamos obter base e dimensão da imagem de F, base e dimensão do núcleo de F, certo? Então vamos trabalhar primeiro com a imagem de F. Imagem de F. De novo, eu vou olhar para um conjunto gerado por P3GR é um espaço vetorial de dimensão 4, né? Então eu vou olhar para uma base desse P3 e aplicar essa base na transformação. Então, f de 1, f de t quadrado, f de t ao cubo. Se eu calcular essas 4 transformações aqui, usando essa regra que apareceu, eu vou obter um conjunto gerador, né, desse espaço. Então vamos lá. Nota que 1t quadrado t ao cubo é base do domínio de f, certo? Domínio. E aí eu estou aplicando a transformação em cada um desses vetores aqui, né? Então vamos lá, quem que é f de 1 por essa regra aqui? F de 1, eu tenho A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 0. Por quê? Eu não tenho nenhuma potência de T aqui. Então o único termo é um termo constante e ele é 1. Né? Só que aqui não tem o A. Né? O B é 0, C é 0, D é 0, então esse cara aqui é 0. Né? Quem que é o F de T? Bom, F de T eu vou ter A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0, D igual a 0. Então isso aqui vai ser B igual a 1, então fica 1, mais C igual a 0, então C sobre 2 dá 0, e D igual a 0 também. Então F de T é 1. Agora, F de T quadrado, né? Agora eu tenho A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, D igual a 0. E aqui vai aparecer então C sobre 2, então vai dar meio de T. Né? E F
de t ao cubo, né? C sobre 2 vezes t. F de t ao cubo, A, B e C são 0, D é 1. Então, eu vou ficar com D sobre 3, t ao quadrado, né? Então, a minha imagem de F é o espaço gerado por 0, 1, meio de t, opa, aqui é 1, né? E 1/3 de t ao quadrado, certo? E aí, claramente, esse cara é LD, né? Esse conjunto gerador aqui é LD. Mas aí eu jogo fora o zero, né? O zero a gente já elimina, porque ele não vai fazer parte de nenhum conjunto gerador, de nenhuma base, né? E aí sobra, então, esse conjunto aqui, né? 1 meio de t, 1/3 de t ao quadrado. Esse cara aqui é LI, portanto, base da imagem de F. Por que que LI? Porque cada um tem uma potência diferente de t, né? Então, você pode experimentar calcular o valor dessa função para valores diferentes de t, e você vai ver que você nunca vai conseguir uma combinação linear que dê zero, né? Ou a gente pode usar o princípio de igualdade de polinômios, né? Polinômios que têm coeficientes diferentes em graus diferentes são diferentes, né? E eles vão ser LI aqui, né? Então, eu não consigo escrever um polinômio t ao quadrado como combinação linear de 1 e t, né? Não vai dar. Eu estou mudando o grau do polinômio também, certo? Então, essa é a base da imagem. Logo, a dimensão da imagem, dimensão com D minúsculo, dimensão da imagem de F é 1, 2, 3, 3, né? Para trabalhar o núcleo, bom, a gente já sabe que a dimensão da imagem de F mais a dimensão do núcleo de F é igual à dimensão do domínio de F, né? Dimensão da imagem a gente viu que é 3, a dimensão do núcleo é N, vamos chamar aqui, e esse cara, a dimensão do domínio, o domínio é o P3, né? Então a dimensão é 4. Logo, N igual a 4 menos 3, que é 1. Então o núcleo vai ter apenas um vetor. E olha só, a gente já viu aqui, né? A definição de núcleo não é o conjunto das transformações, o conjunto dos vetores que quando transformados dão em zero, né? Então a gente já viu aqui claramente que vimos que f de 1 é igual a zero, logo 1 está no núcleo, né? E então o núcleo é gerado por apenas esse vetor, né? Pois a dimensão do núcleo é 1. Eu já sei que a dimensão é 1, então eu sei que eu só vou precisar de um vetor para gerar esse espaço, né? E eu já sei um vetor, que é o 1, né? Então esse cara aqui é uma base, né? Então, logo, o conjunto que tem apenas o vetor 1 é, ou qualquer, na verdade, qualquer função aqui constante, né? É base do núcleo, certo? Então, percebe que o princípio vai ser o mesmo, né? Eu vou encontrar o conjunto gerado, um conjunto gerado, né? Eu vou encontrar o conjunto gerador da imagem aplicando a transformação em todos os vetores da base do domínio. E, para encontrar o núcleo, eu aplico a transformação e resolvo o sistema para descobrir qual que dá zero, né? Aqui nesse caso a gente usou um pouco mais de conhecimento, o teorema do núcleo-imagem facilitou a nossa vida, porque senão eu teria que tentar resolver isso aqui, né? B mais CT mais DT ao cubo igual a zero para qualquer T, né? E aí eu precisaria encontrar uma condição para B, C, D e para A também, né? Então, isso aqui igual a zero. Aí eu ia ver que para isso ser zero, B, C e D tem que ser zero e o A pode ser qualquer um, né? E aí a gente chega à conclusão que esse cara é o núcleo, né?
Bem, são esses dois exemplos que eu queria falar para vocês, né? Na lista vai ter um exemplo envolvendo matrizes, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Só tomar cuidado com como eu escrevo a base da matriz, né, do espaço de matrizes. Base canônica vai ser 1 em cada uma das posições e 0 no resto, né? Então vai ter 1 com 0 na primeira posição, com 1 na primeira posição, outro com 1 na segunda, etc. Isso é a base canônica. Claro que eu escolhi a base canônica nesses dois casos aqui porque bater no olho de cara é fácil, mas assim, se eu estiver resolvendo um problema que já tem uma base lá, que eu estou trabalhando com essa base, eu fico nela, né? Então, às vezes eu já tenho as coisas escritas em termos dessa base, né? Se eu tiver um problema, por exemplo, que a minha transformação é dada como f de V1 é igual a W1, né? F de V2 é igual a W2, etc. Até F de Vn é igual a Wn. E eu tenho uma base, né? Então, e V1 até Vn é base. Se o meu problema está dado assim, eu uso essa base, né? Eu já sei, ó, o conjunto gerador vai ser esse cara. Basta eu saber desses caras aqui quais são LI, né? E aí eu construo uma base. Eu vou eliminando os caras que são linearmente independentes dos demais. E aí eu fico com... sobra para mim uma base, né? Então, só cuidado, eu usei a base canônica aqui porque é conveniente, mas você não é obrigado a usar a base canônica, né? Você pode ver que no caso das transformações do Rn aqui, escritas desse jeito, a gente consegue resolver de maneira puramente algébrica, olha. Eu simplesmente fiz esse cara igual a 0, obtive um vetor aqui com uma cara assim, e vi que, olha, só tem uma variável livre, né? Para achar o domínio, ou a imagem, também é a mesma coisa, né? Eu posso fazer dessa forma, só algébrico mesmo, olha, eu só isolei as variáveis aqui, aí eu tenho essas três variáveis, né? Só que eu não sei se elas são todas livres. E aí o que eu faço? Eu vejo se esse conjunto aqui é LI. Se ele não for, então nem todas as variáveis são livres. Se ele for LI, as três variáveis são livres, a dimensão da minha imagem é 3 e beleza. Certo? Bom, então, com isso, a gente termina esses exemplos de núcleo e imagem. E na aula síncrona a gente vai ver mais algumas aplicações disso aí. Certo? Até mais, gente.